Gostaria de pedir, saudar a todos com a paz do Senhor, os que estão aqui, os que estão assistindo de casa, quem está vendo de casa, se puder compartilhar, para que nós possamos divulgar o amor do Senhor para cada um. Todos são bem-vindos neste lugar. Acho que desde antes de nós estarmos aqui, o Senhor já tinha preparado uma palavra para a gente. Eu gostaria de deixar uma leitura aqui em Isaías 40, 29, 30 e 31. Diz assim: Fazem se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu acho que essa palavra renova a cada dia, porque essa geração que nós estamos vivendo, eu nunca vi uma geração tão cansada. Psicologicamente, fisicamente, eu acho que quando nós vamos... lembro que quando eu era pequena, ia passar as férias na roça, era todo mundo trabalhando assim, sem parar. E hoje parece que até na roça o povo está cansado, fadigado. Então eu acho que é o dia a dia, essa correria. Acho que a gente já tem falado, né, sobre o cansaço mental, sobre que nós temos que cuidar do nosso corpo, mente, alma e espírito, que nós somos um conjunto e não podemos lembrar só de uma parte, né? E que nós possamos sempre, quando nós estivermos nesse cansaço, lembrar dessa parte aqui da Bíblia, que fala que o Senhor renova as nossas forças, que quando nós estamos buscando a Ele, nós não nos cansamos. Esse eu acho que tem que ser o nosso objetivo, porque não só o cansaço do corpo, né, mas quando nossa mente está cansada, nada mais vai para frente. Quando a nossa alma está cansada, a gente não consegue levantar. O corpo não faz nada, mas ele não consegue andar. Então, que nós possamos focar nessa parte aqui. E que nós não possamos ser os jovens que cansam e se fadigam e os moços de exalto caem. Porque sem Deus, realmente, nós somos dessa forma. Se a gente for olhar só a nossa força, se nós não buscarmos uma força do alto, é isso que acontece. Mas que o versículo que possa ficar no nosso coração é: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não fadigam. Vamos orar nessa noite. Gostaria de iniciar convidando vocês para se colocar de pé. Não que o Senhor escute mais quando nós estamos de pé, mas que nós possamos já deixar esse cansaço de lado para iniciar o culto nesse domingo, nessa semana que se inicia. Amém. Ô Senhor, obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Que o Senhor possa, Senhor, trazer alívio para as nossas almas, Senhor, força para o nosso corpo. Que nós possamos buscar a Ti, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sempre buscar a força do Senhor, porque sozinho nós não conseguimos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu convido o Senhor para conduzir toda essa reunião. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor.
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir.
sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Te louvamos, Senhor, não importa, Deus. Não importa, Deus, se nós estamos bem ou estamos mal, ó Pai, nós queremos te louvar. No meio da adversidade, ó Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Nos dê força, Deus, para nós vivermos, é isso que nós cantamos, ó Deus. Te louvarei, te louvarei, não importa
Graça e paz, igreja. Graça e paz para quem está em casa, está nos acompanhando. Irmãos, confesso para vocês que hoje o Fernando me ligou me mandou uma mensagem, né, que a gente quase não faz ligação hoje em dia mais, para falar sobre oferta. Mas antes de falar sobre oferta, eu queria deixar aqui algo para os irmãos, que sinceramente é difícil para a gente falar sobre o que Deus deixa lá em Mateus 24. Quem puder acompanhar aí, por favor. 24, 1. Quero ser breve, mas quero deixar um recado de Deus para vocês. Todos encontraram? Estou furando o script aí, viu, Fernando? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, ó Senhor, quais serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque isso tudo acontecerá, mas ainda não será o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Só até aqui. Amém? Hoje eu estou olhando aqui essas cadeiras vazias da igreja, e esse versículo veio para mim. Aqui fala sobre peste, sobre guerras, sobre rumores de guerras, sobre dificuldades. Fala muito sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus. E eu queria deixar essa palavra para vocês, que esses dias têm se cumprido, parece que o mais rápido que a gente espera. A gente sempre imagina que isso possa ficar para as próximas gerações. E se for agora? E se a vinda de Jesus for agora? Será que a gente está preparado? O amor de muitos se esfriaria. Eu sei que a gente tem alguns irmãos aí acometidos por enfermidade. Esse Covid-19 aí veio de uma forma que a gente não esperava. No início parecia que acabaria rápido, já se vão 6 meses. Nada de cura, nada de vacina. As pessoas têm se atormentado a mais e mais a cada dia. E através disso o amor de muitos estão esfriando. Eu queria deixar aqui para vocês essa palavra. Eu sei que eu vim aqui para falar sobre oferta, mas isso também faz parte do nosso dia a dia na igreja. Sobre servir a Deus, sobre tirar parte daquilo que Ele já nos abençoou, não aquilo que Ele vai nos abençoar. Então Ele já nos abençoou,
Eu queria deixar essa palavra para vocês. A gente tem passado por dias difíceis e peço para vocês. Eu vejo muitos irmãos, às vezes, pedindo oração, ou quando é um familiar, ou quando é alguém de fora que está enfermo. Eu acho que a gente deve dobrar nossos joelhos e não deixar que o nosso amor se esfrie. Eu quero ver essa igreja cheia novamente. Eu quero ver todos curados aqui na frente dando um testemunho. Você que está em casa, que não pôde estar aqui por alguma necessidade, por alguma enfermidade, mas não vamos deixar o nosso amor esfriar. Amém? Quem puder ficar em pé, vamos fazer uma oração. Aquele que estiver em casa, aquele que estiver com a sua oferta, com o seu dízimo aí, pega. Vamos fazer uma oração. Eu sei que muitos têm passado por dias difíceis até financeiramente também, porque essa doença veio e tem atrapalhado muitos. Soberano Deus e eterno Pai, nós estamos aqui perante a Tua casa, Senhor, para Te servir. Nós estamos aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Senhor, cura aqueles que têm passado por dificuldade, se enfermo por doença, por necessidade financeira, Senhor. Abençoa, abre portas, restaura essas vidas, restaura o seu trabalho, Senhor. Restaura o seu comércio, restaura a sua vida, restaura a sua família, Senhor. Nós estamos aqui pedindo restauração. Não deixe que o nosso amor se esfrie pelo Senhor, pela palavra que o Senhor deixou para nós. Não deixe que isso se esfrie, Senhor. Nós estamos aqui para Te servir. Amém e amém. Quero agradecer aqui pela equipe de louvor, agradecer pelas pessoas que estão aqui colaborando, trabalhando com a gente. Você que está em casa, fica imaginando aquele rapaz dentro daquele aquário ali. Deve estar derretido, não é? Calor. Será que é só eu que estou sentindo que está quente? Ou não? Ou talvez é porque eu estou aqui na frente, né? Aí você fica um pouco agitado. Mas está quente. E glória a Deus por isso.
Como que tá a minha voz aí, pessoal? Parece que eu estou sentindo que tá um eco. Tá o quê? Vazio? Não, não tá não, a igreja tá cheia. Mas vocês conseguem me ouvir? Você consegue me ouvir, Ana? Tranquilo? Você de casa consegue me ouvir? Dá um feedback aí pro Ricardo para nós, por favor. Então, pessoal, tem algumas pessoas que no grupo da igreja têm pedido oração. Eu vejo que algumas pessoas não estão aqui. Talvez não é nem porque não quer estar, às vezes é por questão de segurança, não para a própria família dela, mas como também a sua família. E eu quero que Deus abençoe essas pessoas, guarde elas na casa delas, que o Espírito Santo visite essas pessoas que estão com enfermidade, as pessoas que não podem estar aqui, que o Espírito Santo toque no coração dessas pessoas e no nome de Jesus, ela seja manifestada a presença do Senhor ali na casa delas, uma por uma, não só quem está lá, mas quem está aqui, no nome de Jesus. Eu queria que todos se sentassem, colocassem já a alma no lugar para a gente já preparar. A palavra é rápida, mas eu gostaria que você tirasse um tempo para dar uma atenção, porque é rápida, mas é interessante. Talvez no começo você vai ficar assim, o que esse homem quer falar, pelo amor de Deus? Mas no final eu creio que você vai entender. Glória a Deus. A semana retrasada, nós tivemos um culto aqui um pouco diferente. Nós fizemos uma rodinha aqui, batemos um papo, foi muito legal a respeito da palavra do Senhor. E aí, no decorrer desses dias, algumas pessoas me questionaram. Talvez assim, não posso dizer um questionamento, mas dá a impressão que precisamos uns dos outros. Como quando eu falo isso, não precisar um dos outros, eu falo quando há um exagero. Porque nós precisamos, isso nós sabemos. Mas quando há um exagero da questão de precisar ou não precisar, porque de fato nós precisamos. Nós precisamos uns dos outros. A comunidade não é uma pessoa, é um grupo de pessoas. Quer ver? Olha para essas pessoas em volta de vocês. Olha que povo mais bonito. Olha aí, gente, não é possível que vocês não conseguem olhar para um lado. Olha aí para trás, olha lá aquele povo lá atrás. Rafael bonito, com a mão na máscara. Não é verdade, pessoal? Nós somos comunidade. Não sei se vocês lembram, mas quando vocês chegaram aqui depois desse período aí de distanciamento, nós olhamos para as pessoas e parece que nós sentimos uma sensação gostosa e ao mesmo tempo um certo receio. Ou será que fui só eu que senti isso? Aí você vai num lugar para comer alguma coisa, a pessoa está lá com a máscara, parece que você fica querendo que ela tire a máscara para você ver como que é a pessoa. Porque parece que nós estamos acostumando com essa questão dessa máscara. Não sei se vocês já observaram isso. Porque quando você não está com a máscara, parece que você é estranho. Ou seja, nós estamos num momento de transição. E eu creio que isso pode ser ruim. Porque, infelizmente, está acontecendo que as pessoas estão distanciando uma da outra. Quando o Firmino falou aqui, ele falou com muita propriedade. Parece que foi Deus que colocou essas palavras na boca dele, porque tem a ver com o que nós vamos falar. E não era essa a intenção. A intenção era só falar sobre oferta, não era, Firmino? Eu até mandei uma mensagem para ele, cedo, esperando a resposta dele. Graças a Deus, ele acordou e respondeu. Não estava dormindo. Então, pessoal, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Gênesis 2:7, porque nós vamos usar a Bíblia para que nós possamos entender melhor o que vai ser falado aqui. 2:7. Não preocupe, porque não é um casamento. Gênesis 2:7. Bom que está no comecinho da Bíblia, né? Fácil demais. Podemos ler? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ótimo? O homem se tornou um ser vivente. Agora vai para o 2:18. 2:18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só.
Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Percebe que Deus, nesse momento, ele percebeu que a criação não estava completa? Normalmente se usa esses versículos para casamento, né? A maioria. Não estava completa. Presume que Deus percebeu que por mais que Adão tinha Deus com ele, ele não estava realizado. Porque não é o quê? Não é bom que o homem esteja só. Como assim? Gente, Adão tinha um total relacionamento com Deus. Se você for um pouquinho mais além, você vai ver que Deus vinha toda manhã, conversava com Adão, trazia a essência. Não sei se você já sentiu a presença de Deus aqui, porque muitas pessoas às vezes relatam que sentiu, outras não. Mas é uma sensação tão gostosa que parece que não tem explicação. E Adão tinha aquilo todo dia. E ainda não era o suficiente. Olha que coisa mais interessante. Vamos lá para o 2:22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. O que é que Deus fez para Adão? Uma mulher. Ali começou uma comunidade. Como assim, Fernando? Ali, Deus iniciou uma comunidade. Adão aparentemente estava só. Não estava, porque ele estava com a presença de Deus, mas ainda não era o suficiente. Deus percebeu que a criação precisava viver em comunidade. Essa pessoa que está do seu lado aí, amado, você não tem noção da importância que é ela na sua vida. Você não tem noção. Ou melhor, experimenta não, misericórdia, Deus me livre. Mas se você sentir, pelo menos um pouquinho, que essa pessoa está distanciando de você, você vai ter um entendimento do que é essa pessoa do seu lado. O que é a importância dela do seu lado. Se você for ver um pouquinho mais na frente, eu não sei se vocês têm aquela ideia de ouvir Deus, porque quantos de nós aqui não já ouvimos e às vezes nós duvidamos que era Deus, e aí nós precisamos ouvir da boca de uma outra pessoa uma confirmação daquilo. Para quê? Para que você afirme que de fato foi Deus quem falou com você. Eu falo isso porque muitas vezes vocês já falaram algo aqui para mim que foi boca de Deus na minha vida, que fez diferença no meu compreender, no meu entendimento. Eu gostaria que quem puder abrisse a Bíblia para mim em Gênesis 4:9, fazendo um favor. Eu acho bom que vocês olhem assim para mim com a cara assustada. Calma que ainda nós vamos entender melhor, ainda é cedo. Aqui Deus presume que a relação em comunidade é a vontade dele. Quando nós falamos assim, não, eu me relaciono com Deus sozinho lá em casa, cuidado, isso pode ser perigoso. Talvez você corre um certo risco, e esse risco nós vamos deixar ele mais para o final. Aqui Moisés, pessoal, eu posso ler? Nós vamos para Caim. Moisés não, Caim. 4:9. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? É isso que está na sua Bíblia? Aonde está o seu irmão Abel? Acho bom que hoje eu perguntei para o Luiz assim: Luiz, cadê a Márcia? Pai, por quê? Pai, ela saiu aqui cedo e não deu, e não falou para onde ia não. Eu falei, que é isso, Luiz? Que relacionamento moderno é esse? Você não sabe para onde sua esposa foi? Não, mas tudo bem, cada um no seu quadrado. Falei assim para ele, né? Ele chega assustou com a minha expressão. Mas o quanto é importante nós preocuparmos uns com os outros. Deus naquela hora ele estava mostrando para Caim que ele precisava cuidar do irmão dele. E Caim ele foi tão esperto que se você for ver lá na frente ele vai falar assim: e por acaso eu sou tutor do meu irmão? Eu acho que ele entendeu a mensagem, né? Ele entendeu que Deus queria que ele cuidasse uns dos outros, que ele cuidasse do irmão dele. Aí quando eu estou falando do Luiz mais a Márcia é porque ela estava programando uma surpresa para ele, viu pessoal? Não estou expondo, viu Márcia?
Aí depois ela me contou, eu estava preparando uma surpresa para ele. Falei, então sorte sua, porque você ia apanhar, viu, minha filha? Tô brincando, pessoal, não bate em mulher não, só fazendo uma graça mesmo, Deus me livre. Contra isso. Deus deixa claro, pessoal, que nós precisamos cuidar uns dos outros. Esse momento que nós estamos aqui, aparentemente, parece que é um simples culto. Parece que é um simples momento que nós estamos juntos, mas é muito mais que isso. Eu não sei se é só você, mas quando nós não estamos aqui juntos no domingo, eu sinto falta na semana. Ou será que só eu que sinto isso? É só eu não, né? É ruim, é ruim. Quem está com a Bíblia novamente, vamos abrir novamente em Êxodo 3:2. É simples essa palavra, mas ela falou comigo. E eu creio que Deus falará com você também. E hoje nós vamos ler a Bíblia um pouquinho mais, justamente para a gente ter certeza do que o que está sendo falado aqui não é algo da boca para fora, mas algo que vem do Senhor. Êxodo 3:2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo. Agora vamos para o 3:10. 3:10. Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. O que vocês perceberam aqui? Moisés estava... pessoal, é Moisés, viu? Eu não falei antes, mas era Moisés. O que vocês perceberam aqui? Moisés estava tendo com quem? Oi? Isso. Alguém que já teve uma conversa assim, testa a testa com Deus? Para ouvir ele falar assim: Rafael, meu amado, como você é belo e precioso. Te formei como as estrelas, com prazer e alegria. Alguém já ouviu falar assim: ô Marcinho, você é uma bênção, meu irmão, eu te amo demais. Já viu Deus falar isso com você? Já, através da boca de outras pessoas. Mas naquele momento Moisés teve o privilégio de falar face a face com Deus. Podemos dizer isso, face a face. E Deus estava preparando Moisés para algo extraordinário, que até hoje a nação colhe, para libertar o povo dele da escravidão. Olha que interessante. De repente Deus fala para Moisés, para ele ir, que Deus iria usar ele e estar com ele. Aí no Êxodo 3:11, o que Moisés fala? Quem sou eu? Quem sou eu, Deus, para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Eu não sei se você tem irmão mais velho, mas quando você vai para um lugar e seu irmão mais velho está com você, principalmente na escola, se algum daqueles pirralhinhos querer brigar com você, você já fica tranquilo, não fica? Você cruza os braços assim e fala assim, vem, quero ver se você é macho mesmo. A gente sente segurança com aquelas pessoas que nos transmitem segurança. Naquela hora, Deus estava com Moisés e não foi o suficiente para transmitir segurança a Moisés. Olha que coisa mais interessante, como Moisés não poderia dizer assim: eu sou o cara, não porque eu sou bom, mas porque Deus está comigo. Não é verdade, amados? Se nós formos ver Pedro andava com Jesus e Pedro ainda não era convertido. Pedro negou de Jesus 3 vezes, mas quando ele converteu, a vida dele mudou. Sim, Pedro estava com Deus e ele sentiu aquela presença de Deus em comunidade, junto com os outros apóstolos. Um fortalecia o outro. Mas se nós formos observar, Deus ainda, em várias vezes, se vocês forem ver, são 2 partes ou 3 partes da Bíblia, Deus tentando convencer Moisés, e convencia ele, e falava para ele, eu imagino que Deus já estava até irritado com Moisés. Moisés, não é possível que agora você não entendeu, joga esse cajado aí no chão, o cajado virou cobra, pega esse cajado, virou
madeira de novo, bate a mão no peito, aí ele ficou com lepra, depois bate de novo, voltou de novo. Deus mostrou sinais para ele que era Deus que estava falando com ele. Deus mostrou o poder dele para Moisés, e Moisés ainda não sentiu segurança. Moisés sentiu só. Como pode uma pessoa sentir só com Deus? Onde você quer chegar com isso, Fernando? É porque esses dias, amado, depois daquela palavra, algumas pessoas me falaram, 2 ou 3 pessoas, falaram assim: não, basta eu orar, eu buscar a Deus, que Deus vai mudar a minha vida, porque se eu tiver Deus, eu não vou ter problema. Oh, meu amado, vai sim, porque Deus não vai arrancar o problema das pessoas. Os problemas precisam existir. O sol nasceu para todo mundo. Ou você com Deus ou sem Deus, você vai sim ter dificuldade. Você vai enfrentar aquele negócio de você falar assim: vem para Cristo que você vai resolver todos os seus problemas. É mentira. É mentira. A diferença é que, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque o Altíssimo habita em mim. Você vai ter problema, mas você precisa. Oh, Jesus, está na hora de trazer agora a bonequinha para ela. Ô Esther, você precisa entender que Deus não vai resolver seus problemas. Ele vai estar com você, lá no meio das dificuldades, te fortalecendo, te amando, falando com você, se você estiver disposto a ouvi-lo. Mas isso não significa que você não vai ter um problema emocional. Não significa que você não vai ter um problema financeiro. Não significa que você não vai ter uma dificuldade no seu relacionamento. Não significa que você não vai furar o pneu do seu carro. Não é isso, amado. Deus capacitou o mecânico para poder trocar o pneu do seu carro, arrumar seu carro. Deus capacitou o médico para poder tratar uma enfermidade no seu corpo. Deus capacitou um amigo, se for necessário, para poder falar uma palavra de amor para você. É Deus que faz isso. Então, se nós formos mais para frente um pouquinho, Êxodo 4:13, enquanto vocês abrem, Êxodo 4:13. Uma vez o Lucas, ele era pequenininho. Interessante que aconteceu isso até com a Gabriela. Eu estava empurrando a bicicleta e segurando para ele andar. Aí ele, Êxodo 4:13. E eu segurava essa bicicleta e ele ia pedalando, porque eu tinha tirado as rodinhas. E aí eu ia segurando, e ele sentia aquilo ali, que parece que ele estava seguro, porque eu estava segurando a bicicleta para ele. Eu falei assim: Lucas, eu vou soltar. Não solta não. Ele gritava: não solta não. Não, eu vou soltar. Aí, como ele não aceitou, ele não sentiu segurança que ele poderia andar sem soltar, eu soltei e falei assim: Lucas, vai que eu também então não vou soltar. Vai na sua. De repente eu parei e deixei ele. Vai. Aí depois ele chegou lá na frente, ele viu que eu não estava mais lá, ele balançou e caiu. Então, entende que a minha presença trouxe para ele o quê? Segurança. Mas sem a minha presença, ele sentiu insegurança. E olha que ele sabia pedalar. Aonde você quer chegar com isso, Fernando? Vamos um pouquinho mais para frente. Êxodo 4:13. Êxodo 4:13. Respondeu, porém, Moisés: ah, Senhor, peço que te envies outra pessoa. Vocês já tentaram ensinar, quem tem filho aqui, ensinar um filho alguma tarefinha de escola? Cuidado, viu? Porque se eu for ensinar, eu não dou conta. Uma vez eu fui ensinar a Gabriela, eu gritei com ela. Falei: meu Deus do céu, o que é isso? Virei foi um bicho agora para ensinar a minha menina. Ela olhou assim para mim e falou assim: pai, ela até chorou, tadinha, fiquei com a dó dela. Eu não sou professor, não dou conta. Eu vejo os professores ensinando, eu tiro o chapéu. Fico impressionado. É uma tarefa sensacional, porque não é para qualquer um. Às vezes você pensa assim: eu consigo. Pode ser que você consiga,
Mas existem pessoas que nasceram com os dons específicos. Mas você já observou que quando você insiste com uma pessoa que ela sabe, mas parece que ela tem tanta insegurança que parece que ela não sabe? Você já viu isso? Até você, quando você vai tirar a sua habilitação, você sabe, mas na hora você fica tão nervoso que parece que você não sabe nada. Parece que dá um branco, não é assim? Meu Deus do céu. E esse Moisés estava desse jeito, porque Deus era com ele e ele foi tão teimoso que Deus irou com Moisés. Êxodo 4:14, abre para você ver. Está vendo, amados? Você pensa que é só eu que iro? Deus também irou. Imagine, hein? Eu fico imaginando Deus irado. Mas olha o que Deus falou com Moisés. Vamos ler? Êxodo 4:14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. O que vocês acham que aconteceu aqui? Acabou a conversa. Moisés se rendeu. Moisés falou assim: ai, agora eu vou. Parece que a presença de uma pessoa trazia mais segurança para Moisés do que o próprio Deus. Olha o quanto é importante. Amados, quando eu estou falando isso aqui, eu não estou querendo dizer que Deus não é importante, não, muito pelo contrário. Você sem Deus não é nada. Você não é nada. Mas você viu a importância que é as pessoas em sua volta? Você viu a importância que é a comunidade? A força que a comunidade tem? A presença de Arão aqui trouxe uma segurança para Moisés tão grande, que toda aquela discussão que Deus mostrando o poder para ele, tentando convencer ele, falando com ele, não foi o suficiente. Mas quando ele falou assim: não, Arão vai com você. Será que Deus precisava mostrar todo o poder dele para Moisés se ele tivesse falado isso antes? Não sei, né? Mas uma coisa eu sei: a presença de Deus para Moisés ainda não foi o suficiente. Às vezes, na minha e na sua vida, apenas a presença de Deus também não é o suficiente. Olha, que coisa, hein? Você não vai jogar pedra em mim, não. Tomate, o que mais? Chuchu, qualquer coisa aí você pode jogar, mas pedra não, pelo amor de Deus. Impressionante como Moisés sentiu segurança com a presença de uma pessoa. Quantas vezes tivemos convicção de que foi Deus quem falou conosco e ainda assim às vezes a gente fica na dúvida. Eu quantas vezes me senti fortalecido com a palavra de vocês. Talvez na hora vocês nem percebem, mas dentro de mim eu sei o que eu sinto. E eu não sei se você já fez igual eu faço, tira um tempo para orar, ler a Bíblia, jejuar, buscar do Senhor. Mas se nós formos observar, aquele momento ele é único e pessoal, mas nem sempre ele vai ser o suficiente para você sentir segurança. E Fernando, acho que você é doido, viu? A comunidade faz diferença nas nossas vidas. Agora eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 2 Coríntios 7:5. Você precisa conhecer também esse rapaz aqui. 7:5. 2 Coríntios. Obrigado pela água, viu? 2 Coríntios 7:5. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia justamente para nós acompanharmos de perto, para você não sair daqui dizendo que eu estou alucinado, falando alucinações. Posso ler? Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores intensos. Paulo está dizendo que quando ele chegou da Macedônia,
Ele está falando que ele sentiu tanta tormenta, ele sentiu tanto conflito dentro dele. Eu não sei se você já sentiu assim, principalmente adolescente. Tem as fases, conforme ele vai passando as fases, vai vindo aqueles conflitos na mente que eles ficam meio assim, ainda mais quando a pessoa é ansiosa, fica atordoado, sem saber o que fazer, querendo que as coisas aconteçam rápido demais. Mas Paulo naquele momento ele estava em conflito dentro dele. Podemos dizer angustiado, temores internos. Mas como nós temos um Deus que é zeloso, né? Consolador, amigo, um Deus que é amor, e ele não ia desamparar Paulo. Algum que desamparar Paulo. Quem sugere aqui? Uma sugestão. Como vocês acham que Deus iria pegar Paulo e trazer aquela sensação para ele, aquela sensação de consolo, de conforto? Como isso iria acontecer? Vamos ler mais para frente? Vamos? Mas nós estamos cada vez mais percebendo que nós estarmos aqui é obra de Deus. Talvez você tenha um certo receio de estar aqui, glória a Deus. Mas em você estar aqui também vai te fortalecer. Porque essa situação de muitas vezes nós ficarmos... É claro, cada um tem sua debilidade e sabe da sua fragilidade. Mas se você estiver aqui na comunidade, uns com os outros, e se cuidar, é a mesma coisa de você estar na sua casa, almoçando no domingo. É a mesma coisa de você, talvez até mais seguro do que você ir no supermercado e fazer uma compra. Principalmente quando você usa o cartão, você digita o dedo ali na senha e às vezes nem percebe. E vai daquele jeito, pega a sacolinha que alguma pessoa já pegou, já embalou para você. Então estar aqui às vezes é até mais seguro do que certos lugares que eu e você vai. É importante que você congregue. É importante que a comunidade esteja unida. E eu tenho certeza que quando você sair daqui, você vai sair diferente, porque o Senhor vai falar com você. E esse momento que nós estamos vivendo é tão perigoso, porque nós podemos entrar nessa situação que Paulo estava, cheio de conflito, angustiado. Ele estava se sentindo desamparado, só. Eu posso ler? 2 Coríntios 7. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-os com a chegada de Tito. Olha bem, amados, deixa eu fazer uma pergunta. Paulo era um homem de Deus? Paulo buscava Deus? Com qual intensidade? Muita intensidade. Mas por que ele estava se sentindo abalado? E por que um homem consolou ele? Porque a presença de Tito fez Paulo sentir alegre. Olha bem, Deus consolou os abatidos com a presença de Tito. Olha a importância que tem dessa pessoa do seu lado. Olha a importância dessas pessoas ao seu lado. Às vezes nós enxergamos o defeito uns dos outros e não percebe o quanto ela é importante. Mas quando você está correndo o risco de perdê-la, aí você percebe. Eu já falei isso agora há pouco, né? A Rony tem mania de falar assim para mim: não fica repetindo a mesma coisa que você falou, não. Ou, se você se a minha, viu? Ela te corrige, chama atenção. Mas é bom, porque te aperfeiçoa. Mas podemos perceber que Deus consolou Paulo com a presença da comunidade, apenas um homem. Se nós percebermos, a presença uns dos outros aqui vai nos consolar. Talvez em você sair da sua casa, eu não estou aqui querendo casa para estar aqui. Muito pelo contrário, porque às vezes você também não pode. E nós temos que respeitar. Mas você estando aqui, só de ver esses rostinhos aqui, você já se sente bem. Pelo menos é o que eu sinto. Tem hora que dá vontade de dar um cascudo em cada um, em alguns, não é? Mas é em amor. Principalmente o Rafael. Eu amo demais esse rapaz. E Paulo, amados, ele não ficou alegre apenas porque ele estava lá lendo a Bíblia, orando, não. Ele ficou alegre por causa da presença de Tito.
eu estava no carro de um amigo meu, aí chegou um indivíduo com a arma e ele tomou o carro de nós. E ele colocou aquela arma assim na minha cabeça, depois apertou aqui no meu peito. Aí eu falei, cara, não precisa fazer isso, eu vou colaborar. Aí ele enfiava a mão no meu sentado e com cinto. Eu falei, faz o seguinte, deixa eu tirar o cinto para você, porque eu estava com a mão levantada. Ele, então tira. Aí eu tirei o cinto, levantei, aí peguei o tipo para pegar, ele pegou e foi embora. Tudo bem, eu senti uma tranquilidade tão grande que eu não tinha por que preocupar. Mas na hora que aquele homem foi embora, passou um tempinho e aí a minha esposa chegou, quando eu vi ela eu chorei. Já viu isso? Eu senti assim, ai, parece que me deu uma segurança, um amor, uma paz. Foi tão bom ver ela. Porque dava a impressão que parece que eu não ia sobreviver. Até mesmo porque, não sei se você já observou, a polícia segura um revólver, ele não deixa o dedo gatilhado, mas o ladrão deixa. E tem arma que só de você dar um suspiro errado, ela aciona. Porque automática, eu não sei como que funciona isso, mas você dá um espirro, ele não tem aquela segurança de deixar o dedo apertado fora eu não sei como que chama aquilo lá, do gatilho que fala. E eles ficam. Então, se você fizer qualquer movimentozinho, ele triscar, ele não precisa apertar igual aquelas espingardinhas de pressão, igual tem uns e não, só triscar, atira. E aquela hora eu estava entre a vida e a morte, assim como estou hoje, né? Todo mundo está entre a vida e a morte. Mas naquela hora eu me senti tranquilo em certo momento, mas depois eu vi que eu não estava tão tranquilo assim não. E quando chegou uma pessoa que eu amo do meu lado, algo aconteceu diferente em mim. Interessante, né? Quando nós falamos assim, amados, já vou repetir de novo, paciência comigo. Quando falamos que vamos buscar Deus sozinho em nossas casas, que nós não precisamos de comunidade, isso é perigoso. Por que é perigoso? Porque nós podemos estar sabotando a nossa relação com Deus e com as pessoas. Nós corremos risco de nos atrofiar, de morrer. Não é morte de você perder o seu corpo, não. É morrer espiritualmente. Se tornar uma pessoa soberba, uma pessoa sabe tudo, pode tudo, é tudo. Ele é pastor, ele é diácono, ele lê a Bíblia, ele jejuma, mas muitas vezes está batendo na esposa, está brigando com a esposa de forma arrogante, está fazendo compromisso e não honra, está desrespeitando uns aos outros, mas afinal de contas ele busca Deus sozinho, é o cara. Cuidado, nós precisamos uns dos outros, não tem ninguém maior nem menor aqui, muito pelo contrário, o maior é o que serve. Interessante, né? Nós aprendemos que é diferente. Às vezes para essas pessoas até ceiar não é tão importante. Ah não, mas só comer um pãozinho ali. Quando nós resolvemos buscar Deus só, nós corremos esse risco de ser autossuficiente. Como que é uma pessoa autossuficiente? É aquela pessoa que acha que não precisa de ninguém, rejeita a ajuda uns dos outros, afinal de contas, ela pode tudo, ela consegue tudo. Essas pessoas, normalmente elas começam com essa ideia de que ela busca Deus sozinha. Eu estou falando de pessoas que conhecem a Deus. Não podemos comparar com algumas pessoas que não têm um relacionamento com Deus, porque isso é do homem. Mas essas pessoas que conhecem a Deus, que se isolam, achando que realmente pode buscar a Deus só, e ainda usam uma justificativa, que Deus fala aqui, quando for orares, entre no teu quarto em silêncio, orai ao Pai e Ele ouvirá a sua oração. Justifica aquilo ali para não estar em comunidade, porque não tem condições de suportar um ao outro. Tem uns que falam assim, o meu santo não bate com o santo de fulano. Cada coisa. Amados, é aqui na comunidade que nós aprendemos a conviver uns com os outros. As indiferenças. Eu converso com o Gilson ali, tem hora que o Gilson fala umas coisas para mim que eu não concordo. E ainda assim nós vivemos juntos, nós conversamos, nós nos relacionamos. E assim como ele também, eu falo algumas coisas e ele também não concorda. E eu respeito ele com a visão dele.
Interessante que você ouve algumas coisas da sua esposa que vocês não concordam, vocês vivem com elas, ou vice-versa. As esposas ouvem algumas coisas, e ainda tem alguns comportamentos dos homens que não concordam e vivem com ele. Então, comunidade é isso. Nós nos relacionamos e nós aprendemos a conviver uns com os outros. E certamente, quem foi que falou para mim que não estava conseguindo relacionar com uma pessoa? Esqueci quem foi a pessoa. Lembrei, foi na faculdade. Alguns colegas estavam falando lá no grupo que não estava suportando a atitude de alguns professores. Aí eu entrei lá e a pessoa queria desistir desse semestre, porque está sendo por videoconferência, e queria desistir, queria voltar só no semestre que vem. Aí eu falei assim, mas nós já estamos praticamente no meio do semestre, e a maneira na qual esse professor conduz é um desafio que você precisa vencer. Porque talvez quando você vencer esse desafio, você vai ter forças para poder vencer um próximo. Ou então você sempre vai correr quando você encontrar algum desafio desse. E as pessoas justamente são os nossos desafios, para que nós possamos aprender uns com os outros. Pega para mim aí, por favor, Efésios 5:18, a partir da parte B. Efésios 5:18, a partir da parte B. E aquela pessoa foi conversando, depois ela agradeceu por eu ter falado assim com ela. Porque a maioria fala, não, também vou desistir. Também não dou conta não. Não, fulano é impossível demais. Às vezes acontece assim. E nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. Às vezes nós estamos aqui, às vezes uma criança corre e grita, às vezes uma pessoa vem e fala uma coisa que você não gosta, às vezes um vem e dá um tapa na cabeça, igual eu faço, né? Aí você fala assim, nossa, que homem chato, enjoado. Mas é a maneira de cada um lidar uns com os outros. E já tem aquele que é sério, parece que nem conversa. Você pensa que a pessoa que é exibida, não, é o jeito dele. É o jeito da pessoa. Algumas pessoas falam que a minha esposa é muito, como é que chama, Rônia? Não é exibida. Mas é uma maneira de expressar, como se ela não quisesse relacionar. Minha esposa, ela mal conversa, ela abre a boca só para comer. Ou mais para comer, a bichinha abre a boca, viu? Ela quase não conversa, é o jeito dela. E nós aprendemos a conviver uns com os outros com o jeito dele. E Rony, você vai me pegar depois, né? Eu sei. Efésios 5:18, a partir da parte B, onde fala assim: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Rafael, você pode cantar aquela primeira canção aqui com o pessoal, por favor? Aquela primeira. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre quem? Entre vocês, cantando. A equipe de louvor vai cantar aquela canção que cantou no começo. E vamos aproveitar esse momento, cantar junto com eles. Entre vós, cantando hino, salmos espirituais. Vamos ficar de pé? Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Talvez você vai falar assim, olha, Fernando, e essa canção aí? É justamente para isso. Por mais que esteja quente, mas eu gostaria que você aproveitasse esse momento para poder cantar junto uns com os outros. Talvez aquela palavra não foi para que você chorasse, sentisse emoção, aquele frio na barriga. Não, foi só para te dizer que a pessoa que está do seu lado é muito importante. Você e Deus, e essas pessoas podem fazer muita diferença nessa nação. Glória a Deus.
Aleluia, pessoal. Aleluia. Feche os seus olhos um pouquinho. Deus, eu quero agradecer a presença de cada um, Senhor. Que o Espírito Santo esteja na mente de cada um, nas suas casas, nos seus fazeres. Senhor, que a presença do Senhor se manifeste nas pessoas que estão em suas casas nesse momento.
Deus, no nome de Jesus, que nós possamos entender a importância de nós estarmos em comunidade, a importância de nós estarmos uns com os outros, em amor, em alegria, a importância que há na vida uns dos outros, quando nós olhamos um para o outro e fortalecemos, transmitimos segurança, não pela presença do outro apenas, mas porque o Espírito do Senhor se faz presente na vida do irmão e da irmã. Oh Senhor, que a Tua presença se manifeste no nosso meio, que a Sua presença manifeste nas casas dos irmãos que estão aqui nos ouvindo. Oh Senhor, que eles tenham a consciência da importância das pessoas que estão em sua volta. Oh Espírito Santo, como Tu és bem-vindo nesse lugar. Oh aleluia, glória a Deus. Que cada um tenha uma semana sensacional na presença do Senhor. Que a presença do Espírito Santo vá manifeste em cada momento da vida de vocês, no nome de Jesus. Aleluia. Tua palavra é uma semente, o coração é uma terra boa, então Deus